Bom, aqui no capítulo 2, intitulado Áreas de Aplicação, Visão Geral, fala assim, né, que... deixa eu ver aqui. Bom, que a aplicação da modificação do comportamento pode acontecer em diversas áreas, né, como na educação, na assistência social, na enfermagem, na psicologia, na clínica, na psiquiatria, na psicologia comunitária, medicina, reabilitação de negócios, indústria e esportes. Daí ele dá um exemplo aqui na criação e supervisão dos filhos, né? Desenvolver os filhos a assim executarem habilidades da linguagem, né? A usar o banheiro, a realizar tarefas domésticas, né? Então fala que teve vários estudos assim para ajudar no desenvolvimento dos filhos nesse sentido. Também a minimizar comportamentos problemáticos como roer unhas e ser desobediente, ou fazer objeções frequentes, né? Esse programa para a educação dos filhos aqui foi chamado de triplo P, do inglês Positive Parenting Program, que seria aqui, né, para evitar assim, comportamentos agressivos e desenvolver assim, capacidades proativas, né? Tipo, com a higiene, com o uso do banheiro, com fazer as tarefas domésticas e escolares e tal, né? Aí numa segunda sessão aqui vem sobre a aplicação da terapia do comportamento na educação. Então aqui já vai falar assim essa questão de hiperatividade, né, de déficit de atenção, né? Teve estudos que ajudou nesse sentido. E teve um cara aqui chamado Fred Keller, né, dos Estados Unidos. Ele aplicou também nos Estados Unidos e no Brasil uma espécie, um método, né, uma abordagem para a educação, chamada aqui de PSI, né, PSI, né, de Personalized System of Instruction, um sistema personalizado de ensino. E a ideia aqui fala assim, essas abordagens têm três características em comum. As metas de instrução para um curso são estabelecidas na forma de questões e exercícios, como os apresentados nesse livro. Os alunos têm oportunidade para demonstrar seu domínio do conteúdo do curso por meio de testes frequentes ou alguma combinação de testes e tarefas, e no início do curso os alunos recebem informações detalhadas sobre o que é esperado deles nos testes e nas tarefas. Bom, pelo que eu entendi aqui, a ideia é, nos programas de aprendizado, né, procurar assim conduzir os conteúdos através assim de problemas-chave e fazer com que os alunos frequentemente estejam fazendo exercícios para ver se eles aprenderam o que foi dito e assim poder dar sequência, mas não em capítulos longos, né, em capítulos curtos, assim, de sessões breves e curtas. Tem um conteúdo, logo em seguida já vem alguns exercícios para ver se ele entendeu. Aí, como isso dava muito trabalho para os professores estarem corrigindo e tal, teve um cara que é o autor desse livro, inclusive, né, que são dois autores, né, Gary Martin e o Joseph Peer. Esse último aqui, né, o Joseph Peer, ele vai aliar a computador a essa análise de dados, né? E aí o PSI, que era o programa da educação, ficou aqui como CAPSI, de Computer Aided, né, ao PSI, né? Então seria essa ideia de um sistema personalizado de ensino, uma adesão de computadores, né? E aí os computadores mesmo fariam de repente, exercícios assim, de marcar X, que você envia e já vem a resposta logo em seguida, né? E aí não sobrecarregaria os professores. O que mais? Daí o livro vem aqui para uma sessão de falta de habilidades de desenvolvimento. Então ele fala que antigamente se chamava assim retardo mental, né, para se referir a indivíduos com comprometimento intelectual, mas que esse termo retardo mental foi substituído por incapacitação do desenvolvimento. Porém, esse termo incapacitação do desenvolvimento ele era muito amplo. E aí, por exemplo, ele assim abrangia o autismo também, né? Então, para se referir especificamente ao retardo mental, foi criado um novo termo que é
falta de habilidade intelectual. E aí tem assim alguns programas, né, de modificação do comportamento para ajudar assim a superar, né, essa falta de habilidade intelectual. No caso, né, tem testes assim de QI e seria assim para quem atingiu menos de 70 pontos nesses testes, né, seria uma maneira, digamos, de mensurar. Mas também assim essa falta de habilidade intelectual que pode assim comprometer hábitos assim da pessoa saber se vestir, dela saber se alimentar, dela saber se limpar, né? Então assim foram feitos diversos estudos e técnicas para ajudar as pessoas então com, né, essa falta de habilidade intelectual a saber se vestir, a saber ir ao banheiro, a usar o banheiro, né? A saber se comunicar, né? Esse tipo de coisa. Bom, daí tem uma seção também que fala sobre o autismo, né? Fala que nos Estados Unidos uma em cada 68 crianças tem, né, autismo, né? Então, assim, seria crianças diagnosticadas com transtornos do espectro autista, né? Tendem a apresentar alguma combinação de comportamento social comprometido. Por exemplo, não responder aos gestos de brincadeira dos pais, ter a comunicação comprometida, por exemplo, repetição de palavras ou frases sem sentido, e comportamentos autoestimulatórios repetitivos, por exemplo, agitar os dedos das mãos na frente dos olhos, né? Então também foi assim feito estudos para ajudar com que essas crianças autistas elas conseguissem assim evitar esses comportamentos autoestimulatórios e conseguir assim responder aos gestos e brincadeiras dos pais, né? Aí vem uma seção aqui sobre esquizofrenia, né? Fala que esquizofrenia é um transtorno cerebral crônico, grave e incapacitante. Cerca de 1% dos americanos têm essa doença. As pessoas que têm o transtorno podem ouvir vozes que não são ouvidas por mais ninguém. Podem acreditar que outras pessoas leem seus pensamentos, controlam seus pensamentos ou conspiram para lhes fazer mal. Isso pode aterrorizar as pessoas que sofrem da doença e torná-las reclusas ou extremamente agitadas. Pessoas com esquizofrenia podem não perceber quando falam. Podem permanecer sentadas por horas sem se mover nem conversar. Às vezes, indivíduos com esquizofrenia parecem estar perfeitamente bem até começarem a falar sobre o que estão pensando. Então vai ter esse tipo de tratamento assim para ajudar, né, na superação aqui da esquizofrenia, né? Então ensinar essas pessoas que têm esquizofrenia a fazer interações sociais, né? A desenvolver habilidades de comunicação, a serem mais assertivas e até mesmo a procurarem emprego, né? Bom, daí vem aqui uma sessão chamada Terapia Comportamental na Clínica. E aqui fala de um psicólogo chamado Stephen Ray Flora. E esse psicólogo ele fala assim que muitas fobias, muitos distúrbios psicológicos têm sido tratados com medicamentos. E ele acha que isso deveria ser reduzido a casos assim muito raros, né? E sempre com o acompanhamento de uma terapia, né? Porque a maioria dos casos não precisa de uma neuroquímica no cérebro, assim, né? De medicamentos que interfiram nisso, né? Como se cada problema psicológico tivesse uma pílula que resolvesse. Ele diz que o melhor é fazer uma terapia comportamental e somente em casos raros essa terapia comportamental ser acompanhada aí de um tratamento farmacológico, né? Bom, daí vem uma sessão aqui chamada autocontrole de problemas pessoais, que é essa ideia, né, da terapia do comportamento, fazer com que você tenha autogerenciamento, autocontrole, autoajuste, autorregulação, autodireção, automodificação, né? Daí vem uma sessão aqui chamada assistência médica e cuidados com a saúde. Então fala que então houve uma espécie de interdisciplinaridade entre a psicologia e a medicina nesse sentido.
E aí tem 5 pontos aqui que são destacados, que é o tratamento direto de problemas médicos, né? Então é você, por exemplo, ter um biofeedback, né? A frequência cardíaca, a pressão arterial, a tensão muscular, as ondas cerebrais, que fossem monitorados e que pela consciência de como o teu corpo tem reagido, você saber assim ter um controle maior sobre isso. Eu, enquanto lia essa parte, eu pensei que às vezes pode dar o efeito contrário, né? Por exemplo, é, eu já percebi que se tem uma pessoa com a pressão alta, se suspeita que ela está com a pressão alta e você mede a pressão dela e a pressão dela está alta, ao invés dela desenvolver, digamos assim, mais controle do próprio corpo para, de repente, tentar diminuir a pressão, claro que diminuição de pressão vem, né, por remédios, por hábitos, né, né, não ingerir muito sal, de exercícios mas assim, eu percebi que as pessoas que às vezes ficam assustadas com a própria pressão e ao invés de diminuir a pressão, elas ficam nervosas e de repente aumenta a pressão, né? Então eu não sei até que ponto esse biofeedback realmente leva o paciente a um controle maior assim do seu organismo, né? O segundo ponto aqui fala estar de acordo com o tratamento. Então muita gente, sei lá, foi prescrito uma receita para você evitar tais tipos de alimento. A pessoa não evita tais tipos de alimento. Foi prescrito que faça fisioterapia toda terça e quinta. E a pessoa não faz, né? Então, assim, é necessário uma abordagem psicológica também que leve a pessoa a aceitar e entender, né, o tratamento que ela precisa realizar. Terceiro ponto aqui, promoção da vida saudável, né? Ele faz várias perguntas aqui que eu achei interessante. Você se exercita pelo menos 3 vezes por semana? Consome alimentos saudáveis e minimiza o consumo de gordura saturada e sal? Você limita seu consumo de bebida alcoólica? Rejeita nicotina e outras drogas viciantes? Se você puder responder afirmativamente essas perguntas, e se puder continuar respondendo sim com o passar dos anos, então você poderá prolongar consideravelmente sua expectativa de vida, né? Fazer refeições balanceadas e praticar exercícios regularmente, né? Então, assim, levar as pessoas a adquirirem assim, um estilo de vida saudável, né? No quarto ponto aqui, gerenciamento de cuidadores, fala que não só o paciente tem que ser tratado, mas aqueles que estão em volta do paciente, inclusive médicos e enfermeiros, mas também os familiares que auxiliam, eles precisam assim de de um gerenciamento do comportamento deles também, né? O quinto ponto aqui fala controle do estresse, né? Então, ficar preso no trânsito, insônia, poluição, né? Provas escolares, dívidas, separações, enfermidades graves, morte na família. Então, o corpo ele tem uma resposta fisiológica que é o estresse, né? Que pode dar aí fadiga, hipertensão, né? Úlceras. Então, essa ideia de procurar minimizar o estresse aí na vida. Aí vem uma sessão chamada gerontologia, né? Até interessante o início dessa questão, dessa sessão também. O psicólogo, né, Skinner, aqui é citado. Ele fala assim: você quer saber como é ser velho? Então você deve sujar um pouco as lentes dos óculos, colocar algodão nos ouvidos, calçar sapatos pesados que sejam grandes demais para os seus pés, vestir luvas e passar o dia assim, fazendo tudo o que você normalmente faz, né? Então fala-se assim que a população tem envelhecido, né? E que é necessário uma teoria de comportamento, de repente, uma terapia que ajude você a adquirir novos hábitos, né? Porque às vezes a maneira como você realizava certas tarefas diárias, você não vai continuar conseguindo fazer da mesma forma, né? Então ensinar aí novas atividades, né? Bom, aqui vem uma outra seção chamada análise comportamental comunitária, que seria a ideia de uma terapia comportamental, mas não para indivíduos, mas para uma comunidade,
Os exemplos aqui em geral são para a preservação do meio ambiente. Então, tipo, não jogar lixo em áreas verdes, procurar usar ônibus, né, para poluir menos, né, em relação aos carros, nesse sentido. Também, assim, ensinar a reciclar, né? E também que beneficiários da assistência social compareçam nas reuniões de autoajuda, esse tipo de coisa. Então seria aí, para problemas socialmente relevantes, né? Uma terapia de comunidade, assim, né? Vem uma outra seção chamada Negócios, Indústria e Governo. Então fala que a terapia de comportamento aqui pode servir também para os negócios, né? Então, desde ajudar os funcionários a não atrasarem ou não a faltarem, né? Até também a melhorar a segurança deles no trabalho, né? Esse tipo de coisa. E daí vem uma sessão chamada Psicologia Comportamental do Esporte. Então, ajudar o atleta a não ter emoções que comprometam o seu desempenho esportivo, né? A conseguir controlar a ansiedade da competição, né? Esse tipo de coisa. E ensinar os técnicos também, né? A ter um olhar mais analítico sobre o comportamento dos atletas. Por fim, vem uma seção chamada Análise do Comportamento com Populações Diversificadas. Aqui vem, eles falam que é interessante para o tratamento sempre levar em consideração o sexo, a etnia e a orientação sexual. Vem um exemplo interessante aqui, que entre os nativos indígenas é comum assim conversarem com seres que para nós são seres inanimados, né? Então, de repente ele conversa com, sei lá, com uma árvore. E um psicólogo, assim, sem se dar conta de que isso faz parte da cultura indígena ali da população que eles estavam estudando, diagnosticou esse índio como esquizofrênico, né? Quando na verdade era um comportamento super normal ali da população, né? E então é isso, gente. Esse foi o capítulo 2 que eu li. Obrigado a todos que acompanharam. Um abraço a todos. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Um abraço.